Não é saudável que a gente fique vivendo de heróis, que uma hora seja fulano, outra hora seja ciclano, depois é o Xandão, depois é o Lula. Vou colocar um videozinho aqui, só para a gente extrair um pouco, porque eu quero conversar sobre o Alexandre de Moraes com você, César, com você e com a Ingrid, né? Sobre o que significa o Alexandre de Moraes, né? Aí, só para abrir isso, eu vou colocar um videozinho de um cara que ele fala que a careca do Alexandre de Moraes não é apenas uma careca, é o aeroporto de democracia. Achei muito engraçado, só porque eu quero comentar. Coloca aí, por favor, Gui, esse vídeo. Rapaz, eu pensei que eu era puxa-saco, era só de Lula, viu? Mas eu descobri que eu sou puxa-saco de Xandão também, viu, macho? Aquilo não é uma careca não, rapaz. Aquilo é um aeroporto de democracia, de justiça, de determinação. Aquilo é uma autarquia. Olha, Alexandre, um dia se eu me encontrar com você, eu já preparei aqui uma pomada daquela, sebo de carneiro, que eu vou dar um brinde nessa careca sua, mas eu vou dar tanto beijo. Ê, Xandão malvado! Eu queria trazer isso, César, porque tem uma pesquisa, inclusive, da Atlas, foi publicada hoje, né? Até o gráfico eu pedi para subir, se tiver aí, sobe, por favor, Gui, para o nosso grupo, que mostra que o Alexandre de Moraes é o ministro mais popular do STF. Eu sei que todo mundo fala, não, é perigoso o ministro ser muito popular, juiz, só que o fato é que ele é popular, ele é muito querido, porque ele foi importante nesse momento de crise democrática para conter os ímpetos golpistas, né? Foi necessário ter um cara com aquela bravura para... Aí, você tem imagem positiva ou negativa desses ministros. O Alexandre de Moraes tem imagem mais positiva, 51%. Então, eu queria só perguntar a sua opinião. Qual o papel do Alexandre de Moraes, na sua opinião, no atual momento da história brasileira? Eu concordo. Eu não... Honestamente, Miguel, eu não gosto de idolatria por uma série de coisas. Eu falo isso no meu quarto livro, que vai ser lançado ainda no primeiro semestre de 23 agora, que se chama Elitismo Histórico e Cultural. Uma dessas dinâmicas de cooptação para que se sustente o modelo de sociedade, de sociabilidade, perdão, que a gente tem nesse começo do século XXI é a idolatria. Então, isso é uma parte muito fundamental de toda essa racionalidade neoliberal, enfim, para não me estender muito, porque esse não é o cerne da nossa discussão nesse momento. Mas a idolatria tem uma série de problemas correlatos, entende? Agora, então eu não iria por essa linha que essa pessoa que fez o vídeo aí foi. Mas eu entendo por que se produz. Efetivamente, a gente viveu aí a iminência do estabelecimento de um regime nazifascista no Brasil. A gente viveu 4 anos de barbárie plena, no qual esse cara avançou todo tipo de elitismo histórico-cultural, dizendo que utilizando a roupa para falar de negro, dizendo que mulher era inferior porque ele fraquejou no momento da concepção e a filha dele nasceu mulher, dizendo que gays teriam que ser, se o filho dele fosse morto, seria melhor num acidente, caso o filho dele fosse gay, enfim. Todo tipo de coisa que assim, é difícil acreditar que ele chegou até o fim do exercício da presidência dizendo todo esse tipo de coisa. Então é natural que as pessoas se articulem dessa maneira, que elas entendam que o Alexandre de Moraes foi uma pessoa firme na hora certa, como efetivamente eu acho que foi. Ele agiu de uma maneira muito corajosa enquanto ministro da Corte Constitucional Brasileira e presidindo o próprio TSE. As pessoas que foram lá tinham um objetivo bastante pontual, que era atacar o próprio Alexandre de Moraes. Vocês veem as pessoas xingando e tal, e a vida dele estava em risco ali. Por sorte, evidentemente, essas pessoas não tiveram contato físico com ele, porque elas estavam determinadas a assumir as vias de fato e o desfecho seria trágico muito provavelmente com custo de vida humana, entende? Então, é natural que isso aconteça. Agora, também concordo com a outra parte que você falou, Miguel, que não é saudável, não é saudável. Não à toa você tem instituições republicanas, entende? Não é saudável que a gente fique vivendo de heróis, que uma hora seja fulano, outra hora seja ciclano, depois é o Xandão, depois é o Lula. Não é o
caso. A gente precisa ter instituições republicanas fortes. Me parece que o STF, de alguma forma, foi extremamente condescendente com a arbitrariedade bolsonarista. Não vamos tensionar para não dar problema, e depois o bolsonarismo tensionou e deu tudo o que deu. Então, veja, você não tem que ter parcimônia excessiva na aplicação da lei. A lei é a lei. Se você cometeu um crime, não importa se você é o Miguel, se você é a Ingrid, se você é o César, se você é o Jair Bolsonaro. Você precisa responder na medida da lei. Não dá para ficar dizendo, mas porque, sei lá, a Ingrid tem muito capital político e se a gente prendê-la, vai meter fogo na República. Bom, então você já não tem uma República estabelecida. Se uma pessoa, e veja como, de novo, isso funciona com base na idolatria, e daí o problema que eu salientei no começo da minha fala. Se uma pessoa tem força a ponto de não poder responder debaixo do ordenamento jurídico estabelecido na República, a República já sucumbiu. E não faz mais o menor sentido. Isso não sou eu que estou dizendo, isso tem desde, entendeu? Desde filósofo grego que já escreveu a República, que te dá conta desse parâmetro. Então, me parece que ele teve um papel importante, é importante enaltecê-lo, é importante reconhecer que ele foi corajoso, mas acho que tem que ter um certo cuidado com o processo de idolatria, porque esse não é o caminho para fortalecer as instituições e retomar a normalidade democrática, que, a meu ver, é o principal nesse momento. Ingrid, quer comentar alguma coisa sobre a figura do Xandão? Não, eu concordo com o César, assim, é perigoso a gente idolatrar, mas é claro que o Xandão teve uma participação fundamental aí, né, para a gente garantir o resultado das eleições, garantir que ele fosse mantido o próprio processo em si, o Estado Democrático de Direito, porque ele faz, como muitos disseram aqui no chat, né, assim, a gente vê o quanto que a gente ficou carente esse tempo todo também de uma atuação mais do judiciário, né, que fosse uma atuação realmente mais forte, mais presente, no sentido de combater, né, todos esses abusos. Então, o Xandão meio que representa isso, a justiça sendo feita, e, enfim. Então, como isso faltou durante todos esses 4 anos de governo, tantos absurdos foram cometidos pelo Bolsonaro e nada aconteceu, como o César fala, assim, motivo para prisão preventiva tem.